Nós queríamos fazer essa audiência junto com o nosso evento, com 80 TVs comunitárias aqui em Brasília, mas não foi possível por falta de financiamento. Estamos tentando fazer esse evento para 22, 23 e 24 e esperamos que dê certo nessa data. O mais importante para nós hoje aqui, senador Hélio, ter essa parceria efetiva contigo, que é de Brasília, né, a sede aqui da Associação Brasileira de TVs Comunitárias, da Abraço, e que a gente possa fazer essa comunicação comunitária no Brasil crescer e se igualar em força política e econômica com a grande mídia comercial brasileira. E falar em democratização da mídia brasileira no campo, nesse crescimento desse campo público, que envolve a parceria com o Ministério das Comunicações, com a BTU, a BPEC, a Abraço, a Astral, que é a TVs legislativas também, junto com a EBC, que é a mãe de todos nós aí, crescer esse campo público que a própria Constituição prevê, né, o crescimento desse campo público e iguala na Constituição o campo público, privado e estatal. Mas hoje, basicamente, quando se fala em crescimento, em financiamento, em fortalecimento, os recursos que são nossos impostos vão basicamente para a grande mídia. E essa grande mídia brasileira, ela não é isenta. Ela, como na América Latina, na Venezuela, Bolívia, Equador, Argentina, ela defende, em primeiro lugar, os seus interesses, e não os interesses do campo do povo brasileiro. E, juntamente com os conglomerados, quando a gente analisa a nossa estrutura de comunicação, e aí nós não temos nenhuma ilusão, senador José, nós estamos fazendo um enfrentamento muito grande com esse outro setor, que são os conglomerados. Por exemplo, o Carlos Slim, que é dono da Claro, da NET, da Embratel, monopoliza basicamente a nossa estrutura de comunicação. A Telebrás ainda, timidamente, não faz essa comunicação brasileira que nós precisamos ter com toda a força possível e necessária, principalmente com a banda larga. Porque não adianta a gente pensar aqui que é uma balela, na minha opinião, essa democracia informativa que existe na internet. A internet nossa, ela é monopolizada. É o Facebook, é o Google, é o YouTube. Nós não temos a nossa big plataforma nossa brasileira. Se eles quiserem fechar as torneirinhas para nós, a nossa comunicação já morre completamente. Então, nós temos que fazer esse enfrentamento. E quando a gente vai para o satélite, a gente tem 94% do nosso satélite monopolizada pelo Murdoch, que é uma outra pessoa internacional que não tem menor interesse no nosso crescimento audiovisual, né, Soter? Em rádios comunitárias, na nossa informação, na nossa produção jornalística, artística, cultural, educativa e científica, como diz a Constituição brasileira, o artigo 221. Então, diante desse receio, desse enfrentamento com os conglomerados, nós não podemos ficar simplesmente em poder dessa outra comunicação, dessa velha comunicação. Nós precisamos crescer e criar a nossa comunicação. E essas nossas experiências são imensas. Aqui no início, senador Hélio, o senhor falava das dificuldades que entrar num campo insalubre de uma rádio comunitária. As TVs comunitárias basicamente refletem um pouco essa realidade também. Mas, ao mesmo tempo que entra lá e vê todas as dificuldades, é lá dentro, né, não é na comercial, é que se vê a alegria de fazer a comunicação comunitária. Se o senhor passar uma semana dentro da TV Comunitária de Brasília, você vai ver que alegria que tem lá dentro, que força, que juventude, que garra, que as pessoas mobilizadas em torno dessa outra comunicação. Crianças de 7, né, a Paula está aqui, o Diego, a Raquel, o Agostinho, o pessoal aqui da TV Comunitária de Brasília, a Escola de Mídia Comunitária de Brasília, que oferece ao vivo, ensina crianças de 7 a 16 anos de escola pública a fazer televisão. O pessoal das cidades satélites aqui de Brasília, né, fazendo televisão no entorno aqui, levando para dentro da TV comunitária e passando dentro da TV comunitária. Quer dizer, essa produção não interessa para quem quer vender o lixo internacional para nós. Então, a Sky, NET, você compra aí 500 canais, mas basicamente lixo internacional.
não tem a nossa cara, não tem a nossa produção, e eles não querem que nós façamos a nossa produção. E nós temos a nossa capacidade musical, essas festas religiosas, quer dizer, todo o nosso campo, né, nós temos que estar dentro, colocando essa produção para fora e dentro do nosso campo. Nós queremos muito ter essa nossa produção e crescer cada vez mais. Por exemplo, agora nós temos a grande oportunidade, que é o tema dessa audiência pública, de fazer a municipalização realmente no Brasil por meio dos canais da cidadania, por meio do fortalecimento das universitárias, das legislativas, das emissoras comunitárias, do fortalecimento da IBC para que ela cumpra o seu papel de acordo com a lei aprovada nessa casa. Eu acho até, conversando com Moisés Correia, nosso secretário-geral da BCCom, que está aqui comigo, né, agora mesmo antes de nós entrarmos aqui, senador Luiz, nós falávamos, né, mas o Senado, a Câmara, o Congresso Nacional não tem um acompanhamento da aplicação do que o Congresso aprova em termos de leis. Por que a gente vem aqui e reclama que as leis não estão sendo efetivadas, não estão sendo cumpridas? Por que a Constituição, que prevê a igualdade desse campo público, privado e estatal, na verdade, só o privado que é o campo público da comunicação forte e poderoso no Brasil? Por que a outra comunicação também, pela qual insistimos tanto, também não tem toda essa força? Então, com essas preocupações, né, de crescer a democracia informativa no Brasil, crescer também a democracia política, porque nós não podemos deixar todo o poder político da comunicação só em poder de um campo que a gente sabe que os interesses nem sempre são os interesses do povo brasileiro e que não contempla toda essa nossa diversidade cultural, educativa, científica que nós precisamos mostrar ao povo brasileiro, que afinal é quem paga pela existência dessa comunicação. Então, é preciso que, repito, que fortaleça esse campo público da nossa comunicação. E aí são os diversos aspectos, né, que nós precisamos fazer essa discussão do financiamento, como o senhor levantou aqui no início. Ao campo privado já está tudo resolvido em termos de financiamento. Tem as mídias públicas, publicitárias do campo tanto estadual, municipal, quanto do campo federal. Por exemplo, em momentos de crise como esse, não se ouviu falar em cortar publicidade da Caixa, da Petrobras, do Banco do Brasil. Imagina se fizer isso com a Globo. Se chegar na Globo e falar que tem que ter autossustentabilidade. É uma palavrinha que eu odeio, bastante neoliberal, na minha opinião. Eu sigo bastante aí o campo público, que é na Europa, o campo fortalecido, que é nos Estados Unidos, que é no Canadá, e na mídia na América, para fazer o contraponto com a mídia comercial. Que as TVs comerciais tiveram suas isenções também, e esse ponto que a Constituição diz que tem que contemplar o público, privado, estatal, mas que é esse recurso nosso, que é da publicidade, que é o imposto que nós pagamos, vai todo, basicamente, para algumas famílias que dominam a comunicação brasileira. A questão da produção audiovisual, recentemente nós tivemos uma conquista junto à SAV, Secretaria de Audiovisual, a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, e também com a IBC, numa parceria de 60 milhões de produções. Mas entenderam que TV comunitária não pode pegar esse recurso, nem TV pública, nem universitária, né, Fernando, para fazer produção. Tudo bem, nós vamos ter 60 milhões de produção lindas e maravilhosas das produtoras inscritas na Ancine, mas não vamos ter dinheiro para pagar luz, água, aluguel, salários, para estar produzindo 60 milhões veiculando 60 milhões de produção nas TVs comunitárias. Então, é uma questão que essa comissão tem que pensar e ver como ajudar esse campo público brasileiro, senador José. Eu trouxe 2 ofícios, mas esqueci no meu carro, mas já eu trago, vou lá e pego de volta e protocolo aqui, pedindo essa comissão que ajude a criar no Brasil um Fundo Nacional de Apoio e Desenvolvimento das TVs comunitárias, universitárias e públicas, para que se fortaleça esse campo, até porque precisa aí do parque tecnológico, renovação do parque tecnológico, como nós vamos entrar no modelo digital, com apagão analógico que vem aí.
Uma outra coisa importante, que é a TV comunitária do Brasil via satélite, senador José. Eu não sei se o senhor me concederia 5 minutos, eu não sei se quebraria o regimento para que meu colega da BCCom, Moisés Correia, pudesse expor 5 minutos sobre a TV comunitária no Brasil por satélite, que é um direito conquistado na lei, mas que a gente enfrenta uma resistência muito grande da Sky e ainda a incompreensão muito grande da Anatel, que vem protelando esse direito do povo brasileiro de ter uma TV comunitária por satélite. Eu não sei se o senhor concederia. Seguinte, caro Paulo Miranda, com muito prazer poderia conceder. O problema é que nós temos um calendário que é apertadíssimo, temos que fazer uma audiência deliberativa em seguida. E como é que vai ser o procedimento? Depois aqui do nosso último orador, né, a gente vai passar para os nossos senadores fazer as perguntas. Aí os nossos senadores fazendo as perguntas, todo mundo terá 5 minutos de retornos, começando pelo nosso Fernando, para poder fazer as considerações. Aí seria o momento que você poderia conceder a, né, nobre senador Aloysio. Senhor presidente, permite pela ordem. Senador, eu sou o relator do item que consta da parte deliberativa da nossa reunião. É o tema da proteção de dados. Ocorre que, dado o interesse muito grande dos meus colegas senadores dessa comissão, membros dessa comissão, em apresentar emendas, o prazo que nós havíamos fixado entre nós, da última quinta-feira como prazo final para a apresentação das emendas, foi ultrapassado. De modo que eu acabei recebendo uma quantidade grande de emendas e estou agora com a minha assessoria debruçado sobre elas e ainda precisaria dar uma vista no estudo que eles fizeram sobre cada uma das emendas. São 29 emendas que foram apresentadas, além daquelas que eu já tinha analisado. Então, eu não tenho condições, senador José, meus caros colegas, de apresentar hoje este relatório. É impossível. Inclusive, o Randolph ficou de apresentar, não apresentou, só hoje trouxe. Não é? De modo que eu pediria, então, a retirada de pauta e, se pudesse contar com o apoio da presidente da comissão, para que na terça-feira, independente de termos audiência pública ou não, nós pudéssemos incluir este ponto na ordem do dia, como primeiro item, nós teríamos condições, então, de mandar esse projeto para adiante, porque são mais 2 comissões, ele deve passar por mais 2 comissões ainda antes de ir para a Câmara. Então, eu lamento não poder apresentar o meu relatório hoje sobre as emendas como eu gostaria, mas eu acho que o fato dos meus colegas terem apresentado tantas emendas só vem a contribuir para o aperfeiçoamento do meu relatório. Quero dizer que a grande maioria delas eu estou pronto para aceitar, mas precisaria ainda dar um último retoque nesse trabalho. Por isso eu digo a Vossa Excelência, senador José, que gostaria que retirasse de pauta para que nós pudéssemos, já na próxima semana, deliberar. Obrigado. Presidente, pela ordem. Pois não, senador Randolph. Presidente, primeiro, em relação ao senador Aloysio, por minha culpa, por minha máxima culpa. De fato, nós... Absolvo-te. Obrigado, excelência. Então, nós atrasamos nas emendas. Eu queria destacar o trabalho do senador Aloysio nesse projeto de lei. E me permita interromper a audiência pública, porque tem direta relação também com o tema que Vossas Excelências e Vossas Senhorias aqui militam, né? O PL que o senador Aloysio está relatando e está fazendo um belíssimo trabalho, quero aqui testemunhar, é o antônimo a um PL que está tramitando lá na Câmara dos Deputados, absurdo. Quer dizer, esse projeto de lei vai na linha do Marco Civil da Internet. Exatamente. E há um projeto de lei tramitando na Câmara que vai na contramão do Marco Civil da Internet. Na Câmara está tramitando um PL 215 do deputado Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão. Uhum. Este PL é o AI-5 do século XXI. É um AI-5 digital. O PL que o senador Aloysio está relatando e o trabalho de Sua Excelência, senador Aloysio, tem sido exatamente no sentido contrário disso. Então, o Senado vai apresentar uma proposta que avança no sentido do Marco Civil, enquanto lá na Câmara está se discutindo um retrocesso. Então, eu acho que é procedente o encaminhamento do senador Aloysio para que ele aprecie a quantidade enorme de emendas que tem, que mostra o interesse dessa comissão no tema, né? E eu queria acrescentar, senhor presidente, eu sou o relator também do item 1 da pauta,
que seria o projeto de lei sobre rotulagem de transgênicos. Eu, inclusive, me coloco à disposição para priorizar na próxima semana, assumir o primeiro item da pauta, o projeto do senador Aloysio. O nosso item ficava em segundo, né? Exatamente, dá conta dos dois, porque eu acredito a audiência, e não é em detrimento da audiência, mas a audiência na prática, senador Aloysio, já comprometeu também o quórum da comissão hoje. Eu creio que nós não alcançaremos o quórum. Então, eu acho que nós poderíamos deixar os membros dessa comissão e os senhores palestrantes à vontade para dar sequência a essa audiência, e nós, todo o conjunto da pauta, iniciando e acatando a proposta do senador Aloysio, iniciando pelo PL que o senador Aloysio é relator, nós transferiríamos para a semana que vem. Excelência? Não, eu de fato tenho, em primeiro lugar, bom dia, presidente. Eu tenho interesse porque eu tenho interesse no projeto da rotulagem dos transgênicos. Então, eu pergunto, então não trataríamos dessa matéria hoje? Se não trataríamos, aí fica exatamente. Então, fica a sessão inteiramente liberada para o tema que está em andamento agora. Eu gostaria de agradecer Vossas Excelências pelas colocações aqui feitas, de grande procedência. Eu gostaria de cumprimentar o senador Aloysio pelo trabalho excepcional que vem fazendo nessa casa e dizer que o senador Aloysio é um senador, todo mundo sabe, aguerrido da oposição do PSDB, mas tem feito um trabalho de unificar todo mundo nas matérias de interesses nacionais. E essa matéria é uma matéria de relevância muito grande e está totalmente aceito o encaminhamento de Vossa Excelência. Fica transferido para primeiro item da pauta da próxima reunião nossa aqui dessa comissão, da CCT, na próxima terça-feira. E também a ponderação do nosso senador Randolph, que a matéria relativa ao selo dos transgênicos também é de muita importância para todos os consumidores brasileiros, fica para o segundo item da pauta. E dessa forma eu consulto a Vossas Excelências, senador Randolph, senador Lazier, senador Aloysio, se concordam com essa transferência, com essa mudança da pauta. Havendo concordância, permaneçam como estão. Então está mudada a pauta para a próxima reunião desta comissão, na próxima terça, como ponto 1, o projeto de transmissão de dados do nosso senador Aloysio, e ponto 2, selo dos transgênicos do senador Randolph. E aí eu acato, então, dando 5 minutos ao final do nosso... Obrigado, Aloysio. Ao final do nossa fala aqui do Otávio Pena Perante, 5 minutos para... Qual é o nome? Então, só mais um minuto para eu concluir. Depois... Conclua que eu... Por favor, a pessoa indicada, procura aqui a EG, ele passa o nome aqui, por favor. Eu, então...